deixa eu fazer uma pergunta simples. E se o anjo que realmente corrompeu a humanidade não foi Lúcifer? Levítico 16 menciona um nome que raramente ouvimos nos púlpitos modernos. Um nome ligado diretamente ao ritual mais sagrado de Israel. Mas a maioria dos cristãos assume que toda a rebelião angelical começa e termina com Satanás. A história, porém, revela algo diferente, algo mais complexo e perturbador. Nesta jornada, vamos seguir 3 passos claros. Primeiro, vamos descobrir quem é Azazel e por que seu nome aparece nas Escrituras. Depois, vamos entender como os vigilantes trouxeram conhecimento proibido que destruiu civilizações inteiras. E, finalmente, vamos perguntar o que muda quando você enxerga o mal não como uma personalidade única, mas como uma conspiração organizada. E quando compreendermos essa primeira camada, a história real começa. Pense no que você aprendeu sobre anjos caídos. Provavelmente ouviu sobre Lúcifer, o orgulhoso querubim que quis ser igual a Deus. Talvez tenha lido Isaías 14 ou Ezequiel 28, passagens poderosas, imagens dramáticas de queda e julgamento. Mas aqui está o problema. A Bíblia nunca identifica explicitamente quem liderou a rebelião no céu. Nunca diz que Lúcifer era o comandante geral dos anjos rebeldes. Essa conexão veio depois, através da tradição, através de séculos de interpretação. Então, quem realmente corrompeu a humanidade? Gênesis 6 fala de filhos de Deus que desceram e se casaram com filhas dos homens. O resultado não foi apenas violência, foi corrupção em nível fundamental. Foi uma mudança na própria estrutura da sociedade humana. E as Escrituras deixam claro que essa corrupção exigiu uma resposta divina extrema. O dilúvio não foi apenas sobre maldade moral. Foi sobre algo que ameaçava destruir completamente o plano de Deus para a humanidade. Levítico 16 preserva um ritual antigo. No dia da expiação, o sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um era sacrificado ao Senhor. O outro recebia todos os pecados de Israel colocados sobre sua cabeça. Então, esse bode era enviado para o deserto. Mas enviado para quem? O texto hebraico diz para Azazel. Não é uma palavra simbólica, é um nome. Um nome de alguém que habita no deserto. Alguém que recebe o pecado. Durante séculos, rabinos debateram o significado desse nome. Alguns tentaram traduzi-lo como bode que sai ou lugar árido, mas as fontes antigas conheciam a verdade. Azazel não era um conceito, era uma entidade. E o ritual do dia da expiação reconhecia sua existência e seu papel na corrupção humana. O Senhor recebia o sangue. Azazel recebia o pecado. Ambos eram necessários para completar a expiação. O livro de Enoque, preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope, identifica Azazel como o líder dos vigilantes, o anjo que organizou a descida, o anjo que ensinou aos humanos conhecimentos que deveriam permanecer escondidos, metalurgia para criar armas, cosméticos para sedução, feitiçaria para manipular forças espirituais, astrologia para reivindicar conhecimento do futuro. Cada ensinamento tinha um propósito: corromper, destruir, desfigurar a imagem de Deus na humanidade. Mas por que a igreja parou de falar sobre Azazel? Por que consolidou toda a rebelião em uma figura chamada Lúcifer ou Satanás? A resposta está na estratégia missionária dos primeiros séculos. Para espalhar o evangelho rapidamente em um mundo pagão, os pais da igreja simplificaram a narrativa. Um Deus, um Salvador, um inimigo. Essa clareza ajudou milhões a entender o básico da fé cristã. Mas algo foi perdido nessa simplificação. A complexidade foi sacrificada pela clareza. A precisão foi trocada pela facilidade de ensino. E no processo, o nome Azazel desapareceu dos sermões. A história dos vigilantes foi arquivada.
O conhecimento sobre diferentes tipos de rebelião angelical foi esquecido. A Igreja Ocidental escolheu uma narrativa limpa. Mas será que essa escolha nos deixou menos preparados para a guerra espiritual que enfrentamos hoje? Precisamos fazer perguntas desconfortáveis. Se Satanás tenta e acusa, quem ensina? Se Lúcifer pecou por orgulho vertical, ou quem pecou por corrupção horizontal? Se o diabo quer adoração, quem quer destruição através do conhecimento? As Escrituras sugerem que o mal não é monolítico, é diversificado, organizado, estratégico, e talvez tenhamos subestimado nosso inimigo ao reduzi-lo a uma única identidade. Inscreva-se no canal para descobrir verdades bíblicas que transformam sua compreensão da batalha espiritual. A jornada que começa aqui vai desafiar suposições, vai revelar camadas de significado que foram deliberadamente obscurecidas. Não porque a Igreja tinha más intenções, mas porque simplicidade tem custos. E um desses custos foi perder de vista a natureza precisa da corrupção que quase destruiu a humanidade antes do dilúvio. Azazel não foi esquecido por acidente. Foi uma decisão teológica. E precisamos entender por quê. Mas antes disso, precisamos entender o silêncio. O silêncio perturbador das próprias Escrituras sobre a queda dos anjos. E o que esse silêncio realmente significa. Capítulo 2. O silêncio perturbador das Escrituras. Abra sua Bíblia e procure o capítulo que descreve a guerra no céu. O momento exato em que os anjos se rebelaram. A cena onde Lúcifer convocou 1/3 das hostes celestiais para segui-lo. Você vai procurar por muito tempo, porque esse capítulo não existe. Não da forma como imaginamos. As Escrituras apresentam fragmentos, imagens, alusões, mas nunca uma narrativa clara e sequencial da rebelião angelical original. Isso deveria nos incomodar. Se a queda dos anjos é tão fundamental para entender o mal, por que a Bíblia não dedica pelo menos um capítulo para explicá-la claramente? Por que temos que juntar pedaços de Isaías, Ezequiel, Gênesis, Judas e Apocalipse para construir uma história? A resposta não é que a informação está faltando, é que estamos lendo sem o contexto original. A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura de ensino oral. As comunidades que receberam esses textos já conheciam histórias maiores, já tinham tradições interpretativas, já sabiam detalhes que não precisavam ser escritos. Quando Judas menciona anjos que não guardaram seu primeiro estado, seus leitores sabiam exatamente sobre o que ele estava falando. Quando Pedro fala de anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro, a audiência original não precisava de explicação adicional. Gênesis 6 é o exemplo perfeito. 3 versículos curtos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Tomaram esposas. Tiveram filhos chamados Nefilim. Então, Deus se arrependeu de ter criado o homem e enviou o dilúvio. Fim da história. Mas espere, quem eram esses filhos de Deus? Por que seu relacionamento com mulheres humanas provocou uma resposta tão extrema? O que realmente aconteceu? O texto hebraico não explica por que assume conhecimento prévio. Os leitores originais tinham acesso a tradições orais que expandiam a história. Sabiam sobre os vigilantes, conheciam os nomes dos anjos que desceram, entendiam a natureza do conhecimento proibido que foi revelado. Para eles, Gênesis 6 era um resumo. Para nós, séculos depois, parece incompleto. Isaías 14 é frequentemente citado como descrição da queda de Lúcifer, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Versículo poderoso. Mas leia o contexto. O profeta está falando sobre o rei da Babilônia. É uma taunt song.
Uma zombaria poética contra um governante humano arrogante que achava que podia desafiar Deus. A linguagem é hiperbólica. Compara um rei terreno com poderes cósmicos para enfatizar sua queda ridícula. Ezequiel 28 faz algo similar com o rei de Tiro. Descreve um ser que estava no Éden, coberto de pedras preciosas, um querubim ungido. Então, o orgulho corrompeu sua sabedoria e ele foi lançado para baixo. Novamente, imagens celestiais aplicadas a um governante humano. A tradição interpretou essas passagens como referências duplas, falando sobre reis terrestres em um nível, mas aludindo a realidades angelicais em outro. Mas aqui está a questão crítica. Mesmo se aceitarmos essas interpretações tradicionais, elas falam sobre orgulho, sobre querer ser como Deus, sobre rebelião vertical. Não falam sobre ensinar conhecimento proibido. Não mencionam corrupção através de revelação de segredos. Não descrevem uma conspiração organizada para desfigurar a humanidade através de tecnologia e magia. Apocalipse 12 mostra uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e seus anjos. O dragão é identificado como a serpente antiga, o diabo, Satanás. Ele é lançado para a terra. Mas quando isso aconteceu? No passado distante? No futuro? É uma visão simbólica ou um relato histórico? O texto não fornece marcadores temporais claros. Compartilhe este vídeo com outros que buscam compreensão mais profunda das realidades espirituais. O silêncio das Escrituras não é deficiência, é intencional. Deus revelou o que precisamos saber para a salvação, mas deixou espaço para que busquemos, estudemos e cresçamos em compreensão. O problema surge quando confundimos tradição com revelação. Quando assumimos que nossa versão simplificada da história é tudo o que existe. Quando paramos de fazer perguntas porque pensamos que já temos todas as respostas. Judas, versículo 6, fala de anjos que abandonaram sua própria morada. Versículo 14 cita o livro de Enoque diretamente. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre esses homens. Isso é notável. Um livro do Novo Testamento citando um texto que não está no cânon protestante ou católico. Por quê? Porque Judas e sua audiência consideravam Enoque autoritativo. Era parte de sua biblioteca teológica. 2 Pedro 2 menciona anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro. Tártaros é uma palavra grega específica. Não é simplesmente inferno. É um lugar de contenção temporária. Um calabouço cósmico. A mitologia grega usava esse termo para o lugar onde os titãs foram aprisionados. Pedro está usando linguagem que sua audiência gentil entenderia para descrever uma realidade espiritual. Então, o que temos? Fragmentos, alusões, citações de fontes extrabíblicas, linguagem apocalíptica, tudo apontando para uma história maior. Uma história que as primeiras comunidades cristãs conheciam, mas que nós perdemos. E no centro dessa história perdida está um nome: Azazel, o organizador, o professor, o corruptor. E chegou a hora de descobrir por que a igreja decidiu que era mais seguro esquecer esse nome do que ensinar sobre ele. Capítulo 3. Lúcifer. Não é um nome. Aqui está uma verdade que vai surpreender muitos cristãos. A palavra Lúcifer não é um nome pessoal na Bíblia. Nunca foi. É uma tradução latina de uma frase hebraica que significa estrela da manhã ou portador de luz. E no único lugar onde essa palavra aparece, Isaías 14, 12, está falando sobre o rei da Babilônia, não sobre Satanás. Então, como chegamos aqui? Como uma tradução se tornou um nome próprio? E por que isso importa para entender Azazel? A Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo no século IV, usou a palavra Lucifer em Isaías 14, 12. Era simplesmente a palavra latina para o planeta Vênus,
a estrela da manhã. Jerônimo não estava criando teologia. Estava traduzindo poesia hebraica para latim. O texto hebraico diz Helel ben Shachar. Helel significa brilhante ou resplandecente. Ben Shachar significa filho da alva. É linguagem poética descrevendo o rei da Babilônia como alguém que brilhava como Vênus, mas caiu. Durante séculos, leitores cristãos interpretaram essa passagem em múltiplos níveis. Literalmente sobre Babilônia, tipologicamente sobre Satanás, profeticamente sobre o Anticristo. Essa abordagem de múltiplas camadas era normal na interpretação patrística e medieval. Mas algo mudou. Gradualmente, Lúcifer deixou de ser uma palavra descritiva e se tornou um nome próprio, o nome do diabo antes de sua queda. Essa transformação teve consequências. Criou a impressão de que sabemos muito mais sobre Satanás do que as Escrituras realmente revelam. Gerou teologia sistemática construída sobre tradição em vez de texto. E mais importante, consolidou toda a rebelião angelical em uma única figura. Se Lúcifer é o nome do líder rebelde, então todos os outros anjos caídos são apenas seguidores dele. Mas é isso que a Bíblia realmente ensina? Jesus disse em Lucas 10, 18, que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. É uma declaração misteriosa. Está falando sobre um evento passado que Jesus testemunhou? Ou sobre a derrota de Satanás através do ministério dos 70 discípulos? O contexto sugere a segunda opção. Os discípulos voltaram celebrando que demônios se submetiam a eles. Jesus respondeu que observava Satanás perder a autoridade. Apocalipse 12, 9. Identifica o grande dragão como a serpente antiga, chamada Diabo e Satanás. Essa identificação conecta várias figuras. O dragão da visão apocalíptica, a serpente do Éden, o adversário chamado Satanás em Jó, e o diabo que tenta Jesus. Mas note que mesmo aqui, dragão não é um nome, Satanás não é um nome, diabo não é um nome. São descrições funcionais. Adversário, acusador, difamador. Curta este vídeo se essas revelações estão transformando sua compreensão da Bíblia. Jó capítulos 1 e 2 apresentam Ha-Satã, o adversário, com o artigo definido em hebraico. Ele vem perante Deus com os filhos de Deus, questiona a integridade de Jó, recebe permissão para testá-lo, mas não é descrito como um rebelde orgulhoso tentando derrubar Deus. É apresentado como alguém que cumpre uma função horrível, mas uma função dentro da ordem cósmica. Zacarias 3 mostra Ha-Satã acusando Josué, o sumo sacerdote, ficando à direita dele para se opor a ele. O anjo do Senhor repreende Satanás. Mas novamente, há uma certa ordem processual aqui. Satanás está desempenhando o papel de promotor, acusando, testando, não simplesmente destruindo caoticamente. Compare isso com Gênesis 6. Os filhos de Deus não vêm pedir permissão. Não há diálogo celestial, não há ordem processual. Eles simplesmente descem, tomam, ensinam, corrompem. É uma invasão, uma violação deliberada de fronteiras estabelecidas, uma conspiração organizada que não busca a aprovação divina, nem opera dentro de limites permitidos. Essa é a diferença crucial. Satanás, o adversário, opera dentro de um sistema, acusa, tenta, mente, mas há regras de engajamento, há limites. Deus permite suas atividades até certo ponto para propósitos que não compreendemos completamente. Mas os vigilantes liderados por Azazel não operaram dentro do sistema. Eles o quebraram. 1 Timóteo 3, 6 adverte contra colocar um novo convertido como supervisor na igreja, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Isso sugere que o diabo caiu por orgulho. Ou na 2 Pedro 2, 4, diz que Deus não poupou anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro.
Judas 6 menciona anjos que não guardaram seu primeiro estado. Diferentes categorias, diferentes eventos, diferentes julgamentos. A Bíblia usa linguagem funcional, não nomenclatura pessoal. Isso não é acidente, é teologia. O mal não tem identidade real, é parasitário. Define-se por oposição ao bem. Satanás significa adversário porque sua essência é oposição. Diabo significa acusador porque sua função é acusar. Destruidor, enganador, homicida. Todas descrições de atividade, não revelações de identidade verdadeira. Mas Azazel é diferente. É um nome próprio. Aparece em rituais específicos. Tem localização geográfica no deserto. Recebe algo fisicamente, o bode carregando pecados. E quando olhamos para fontes judaicas antigas, descobrimos que Azazel não é apenas uma função. É uma entidade específica, com uma história específica e um crime específico. Um crime tão grave que exigiu prisão eterna, não apenas expulsão. E isso nos leva à pergunta central: por que dois destinos diferentes? Por que Satanás é lançado para baixo, mas permanece ativo, enquanto Azazel e os vigilantes são aprisionados em escuridão até o julgamento final? A resposta está na natureza de seus crimes. E entender essa diferença muda completamente como vemos a guerra espiritual. Capítulo 4. Duas rebeliões angelicais. Distintas. Imagine duas guerras completamente diferentes, acontecendo em épocas diferentes, com objetivos diferentes. A primeira guerra é vertical. Alguém quer o trono, quer adoração, quer igualdade com Deus. Essa guerra é sobre orgulho e ambição. A segunda guerra é horizontal. Não busca derrubar Deus, mas corromper sua criação. Não quer adoração, mas destruição. Essa guerra é sobre conhecimento e poluição. E as Escrituras sugerem que ambas aconteceram. A rebelião orgulhosa é descrita em fragmentos. Isaías 14, se aplicado tipologicamente a Satanás, fala de alguém que disse no coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Quero ser como o Altíssimo. Essa é rebelião vertical, ascendente, desafiando hierarquia, buscando posição que não foi dada. Ezequiel 28, similarmente interpretado, descreve alguém que estava no Monte Santo de Deus, perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. O coração se encheu de violência por causa da beleza. A sabedoria foi corrompida por causa do esplendor. Novamente, orgulho, autoexaltação, rebelião contra a ordem estabelecida. Essa rebelião resultou em expulsão. O orgulhoso foi lançado para baixo, perdeu sua posição, mas não foi aprisionado. Apocalipse 12 mostra o dragão sendo lançado para a terra. Seus anjos foram lançados com ele. E então, o texto diz algo revelador. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele está ativo, zangado, trabalhando contra a humanidade. Agora compare com Gênesis 6. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, tomaram esposas. A narrativa é horizontal. Não estão tentando subir ao trono de Deus. Estão descendo para a terra. Não querem adoração. Querem relacionamento sexual proibido. E mais importante, querem ensinar, revelar, compartilhar conhecimento que deveria permanecer escondido. O resultado não é apenas expulsão, é aprisionamento. 2 Pedro 2:4 diz que Deus os lançou no Tártaro, entregando-os em abismos de trevas, reservados para juízo. Judas 6 é ainda mais específico. Os anjos que não guardaram seu primeiro estado, mas deixaram sua própria morada, ele tem guardado em prisões eternas, debaixo de trevas, para o juízo do grande dia. Prisões eternas.
Não liberdade para vagar pela terra, contenção absoluta. Por que destinos diferentes? Por que tratamentos diferentes? Porque os crimes eram fundamentalmente diferentes. Orgulho é rebelião pessoal, grave, mas contida em escopo. Pode ser derrotado através do sacrifício de Cristo. Pode ser resistido por crentes usando armadura espiritual. Satanás pode tentar, mas Tiago 4:7 promete que se resistirmos, ele fugirá. Mas corrupção genética e revelação de conhecimento proibido são crimes de categoria diferente. Ameaçam a própria estrutura da criação. Poluem a linhagem através da qual o Messias deveria vir. Introduzem tecnologias que a humanidade não está pronta para manusear. Criam sistemas de opressão e violência que se perpetuam por gerações. Essa corrupção não pode simplesmente ser resistida espiritualmente. Teve que ser cortada pela raiz. Comente abaixo sua opinião sobre estas duas rebeliões distintas. O dilúvio não foi apenas sobre maldade moral. Gênesis 6:5 diz que a maldade do homem era grande e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Mas versículo 12 adiciona outro elemento. Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho. A palavra hebraica para corrompido, shachat, implica destruição, ruína, podridão. Não é apenas pecado, é dano fundamental. Gênesis 6:4 menciona os Nefilim, gigantes, mas a palavra pode significar caídos, aqueles que caíram ou aqueles que fazem outros caírem. Eram poderosos, valentes, homens de renome, heróis das antigas mitologias, mas de uma perspectiva bíblica, eram abominações, híbridos que não deveriam existir, e sua existência ameaçava o plano redentor de Deus. Números 13:33 menciona Nefilim na terra de Canaã, séculos após o dilúvio. Vimos os Nefilim, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilim. Isso implica que a corrupção dos vigilantes teve consequências de longo prazo. Talvez alguns de seus descendentes sobreviveram. Talvez outros anjos repetiram o crime. Ou talvez o conhecimento que ensinaram continuou passando através das gerações. Deuteronômio 3:11 descreve Og, rei de Bazã, como o último dos refaítas, gigantes. Sua cama era de ferro, a 9 côvados de comprimento, aproximadamente 4 metros. Golias de Gate tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 2,9 metros. Esses não eram simplesmente humanos altos. Eram algo diferente, remanescentes de uma corrupção anterior. A conquista de Canaã incluiu comandos para destruir completamente certas populações: homens, mulheres, crianças. Esses comandos perturbam leitores modernos, parecem genocidas, mas no contexto da corrupção dos vigilantes, ganham significado diferente. Se certas linhagens carregavam poluição genética ou espiritual que ameaçava a humanidade, então a cirurgia radical seria necessária. Isso não justifica toda a violência cometida em nome de Deus ao longo da história, mas fornece contexto para comandos específicos em momentos específicos relacionados a ameaças específicas. Onde Deus estava protegendo a linhagem messiânica, estava preservando a humanidade verdadeira, estava contendo uma corrupção que poderia ter tornado a redenção impossível. Então temos duas rebeliões: orgulho versus corrupção, vertical versus horizontal, Satanás versus Azazel, tentação versus educação. Ambas são inimigas de Deus. Ambas trabalham contra a humanidade, mas operam diferentemente, têm objetivos diferentes e receberam julgamentos diferentes. E se entendermos apenas uma rebelião, não estamos preparados para a guerra espiritual completa.
Capítulo 5. Os vigilantes e o conhecimento proibido. Há algo profundamente perturbador sobre Gênesis 6. Não é apenas que seres celestiais tiveram relações com mulheres humanas. É que essa violação de fronteiras levou ao dilúvio, à destruição de quase toda a vida na terra. Deus não enviou uma praga, outra não causou um terremoto. Não enviou fogo do céu como faria em Sodoma. Ele afogou o mundo inteiro. Apenas 8 pessoas foram salvas. Por quê? O que os vigilantes fizeram que era tão catastrófico? A resposta está no conhecimento. Os vigilantes não apenas tomaram esposas, eles ensinaram, revelaram segredos que deveriam permanecer escondidos. Compartilharam tecnologias que a humanidade não estava pronta para usar com sabedoria. E esse conhecimento transformou a sociedade humana em algo monstruoso, algo que precisava ser apagado e reiniciado. O livro de Enoque preserva os detalhes. Enoque 8:1 lista o que Azazel ensinou aos homens: a fazer espadas, facas, escudos e couraças, metalurgia militar, a tecnologia da guerra. Antes dos vigilantes, conflitos humanos eram limitados em escala: pedras, paus, mãos nuas. Mas quando você introduz metal trabalhado, forjado em armas eficientes, o nível de violência explode. Gênesis 6:11 diz que a terra estava cheia de violência. A palavra hebraica é Hamas. Não violência aleatória, mas violência organizada, opressiva, sistemática. O tipo de violência que se torna possível quando você tem exércitos armados com metal, organizados sob líderes poderosos, lutando por território e recursos. A violência que os vigilantes tornaram possível. Mas Azazel ensinou mais. Enoque 8:1 continua. Ele ensinou sobre metais da terra e a arte de trabalhá-los. Mineração, fundição, forjamento, todo o complexo industrial que transforma rocha em arma. E com essa tecnologia veio estrutura social, ferreiros, soldados, reis que controlam produção de armas, impérios construídos sobre superioridade militar. Outros vigilantes ensinaram diferentes artes. Semiasa, o líder segundo Enoque 6, ensinou encantamentos e corte de raízes, feitiçaria, farmacologia primitiva, o conhecimento de plantas que alteram consciência, induzem visões, causam alucinações, poder sobre mentes através de química, controle espiritual através de substâncias. Armaros ensinou a solução de encantamentos, contra a magia. Se Semiasa ensinou feitiçaria, Armaros ensinou como quebrá-la. Isso criou uma corrida armamentista espiritual. Mago versus contra-mago. Conhecimento esotérico tornando-se necessário para a sobrevivência. Sociedade dividida entre aqueles com acesso a poder oculto e aqueles sem. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou constelações. Ezequiel ensinou conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Por que isso é problemático? Porque astrologia não é apenas observar estrelas. É reivindicar que destino está escrito no céu, que deuses controlam através de planetas, que rituais podem manipular forças cósmicas. Inscreva-se para aprender verdades bíblicas que a igreja moderna raramente ensina. Gênesis 1 estabelece que sol, lua e estrelas são luzes criadas para marcar tempos e estações. Não são deuses, não controlam destino, mas os vigilantes ensinaram a humanidade a adorá-los, a consultá-los, a construir sistemas religiosos ao redor deles. Toda a cultura antiga tinha astrologia. Babilônia, Egito, Grécia, todas rastreavam para conhecimento proibido revelado após a queda. Enoque 8:2 fala sobre o que foi ensinado às mulheres. Azazel ensinou o uso de antimônio para os olhos e o uso de pedras preciosas. Cosméticos, adornos,
Parece trivial comparado a espadas e feitiçaria, mas não é. É a tecnologia da sedução, da manipulação da aparência, da criação de hierarquias baseadas em beleza artificial. O texto conecta isso diretamente à corrupção. As mulheres aprenderam a decorar-se, homens se desviaram, fornicação aumentou, a sociedade tornou-se obcecada com aparência física, atração sexual e competição por parceiros baseada em artifício em vez de caráter. A fundação da família foi atacada, e com famílias corrompidas, sociedade entrou em colapso. Enoque 9:6 resume o resultado. Azazel ensinou toda injustiça na terra e revelou os segredos eternos que estavam preservados no céu. Segredos eternos. Conhecimento que deveria permanecer com Deus, mas foi roubado e dado à humanidade prematuramente. Como Prometeu roubando fogo dos deuses na mitologia grega. Mas isso não é mito. É história espiritual preservada em texto sagrado. O padrão se repete hoje. Tecnologia militar avança mais rápido que sabedoria moral. Inteligência artificial está sendo desenvolvida sem consideração ética adequada. Engenharia genética avança sem limites claros. Vigilância em massa é possível sem supervisão democrática. Armas nucleares, biológicas, cibernéticas proliferam. Conhecimento sem sabedoria. Poder sem restrição. O legado dos vigilantes continua. Mas ainda não respondemos à pergunta central. Por que Azazel especificamente é mencionado no dia da expiação? Por que o bode carregando pecados é enviado para ele? O que isso revela sobre a natureza do pecado e a estratégia de Deus para lidar com corrupção? A resposta está no ritual mais sagrado de Israel. E é para lá que vamos agora. Capítulo 6. O dia da expiação e o bode para Azazel levítico. 16 descreve o dia mais importante do calendário israelita. Yom Kippur, o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no lugar onde a presença de Deus habitava entre os querubins sobre a Arca da Aliança. Se ele entrasse de forma incorreta, morreria. O ritual tinha que ser executado precisamente. E no centro desse ritual estavam 2 bodes. Versículo 7 diz que Arão pegaria os 2 bodes e os apresentaria perante o Senhor na porta da tenda da congregação. Versículo 8. Lançaria sortes sobre os 2 bodes. Uma sorte para o Senhor, uma sorte para Azazel. 2 destinações, 2 recipientes, Deus e Azazel. Ambos necessários para completar a expiação. Isso choca leitores modernos. Estamos acostumados a pensar em sacrifício indo apenas para Deus. Mas aqui, um bode é do Senhor e outro é de Azazel. Não são equivalentes morais, mas ambos têm papéis funcionais no ritual. O Senhor recebe a morte. Azazel recebe a vida carregando o pecado. O Senhor recebe sangue. Azazel recebe impureza. Versículo 9. O bode sobre o qual caísse a sorte para o Senhor seria oferecido como oferta pelo pecado. Morto. Sangue aspergido no propiciatório. Isso cobre o pecado. Expia. Satisfaz justiça. É a base para todos os sacrifícios do sistema levítico. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9:22 confirma isso. Versículo 10. Mas o bode sobre o qual caísse a sorte para Azazel seria apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele e enviá-lo ao deserto para Azazel. Expiação através de envio, não através de morte, mas através de remoção. O pecado não é destruído aqui, é transportado para longe, e o destino é Azazel. Versículo 21 detalha o processo. Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Colocando-os sobre a cabeça do bode,
enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado. Transferência física, mãos tocando, palavras confessando cada categoria de pecado, iniquidade, transgressão, pecado, tudo colocado sobre o animal. Versículo 22. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto, terra solitária. Em hebraico, Eretz Gezerá, terra de corte, terra separada, lugar de isolamento. E lá habita Azazel, o recipiente do pecado. Compartilhe este vídeo para ajudar outros a entender os mistérios do dia da expiação. Rabinos debatem há milênios o que Azazel significa. Algumas interpretações tradicionais tentam evitar a conclusão óbvia. Ibn Ezra, comentarista medieval, sugeriu que era um lugar rochoso, mas admitiu que isso é um mistério. Rashi disse que era um nome de uma montanha áspera, mas o texto não diz para uma montanha, diz para Azazel. Nome próprio, destinatário específico. A Septuaginta, tradução grega antiga, traduz como Apopompaios, aquele que é enviado embora. Evita usar o nome. A Vulgata Latina usa Caper Emissários, bode emissor. Daqui vem a palavra scapegoat em inglês. Mas isso também evita o nome real. Por quê? Porque reconhecer Azazel como entidade real levanta questões teológicas desconfortáveis. Mas fontes judaicas antigas não tinham esse desconforto. O livro de Enoque identifica explicitamente Azazel como o líder dos vigilantes e conecta o ritual de Levítico 16 diretamente com seu julgamento. Enoque 10, 4 registra o comando de Deus a Rafael. Amarre Azazel de mãos e pés e lance-o na escuridão. Abra o deserto e lance-o ali. Coloque sobre ele pedras ásperas e pontiagudas e cubra-o com trevas. Enoque 10, 8 continua. Toda a terra foi corrompida pelas obras ensinadas por Azazel. Atribua a ele todo o pecado. Essa é a conexão. Azazel ensinou o pecado. Portanto, o pecado é devolvido a ele. O ritual do dia da expiação não é simbólico. É uma declaração cósmica. Você introduziu isso. Você carrega isso. A responsabilidade final pela corrupção retorna à sua fonte. Isso explica por que 2 bodes. O sangue do primeiro cobre o pecado perante Deus, satisfaz justiça, permite que Deus perdoe sem comprometer santidade. Mas o pecado, como realidade contaminante, precisa ser removido, precisa ir para algum lugar. E o lugar apropriado é de volta para aquele que o ensinou. Azazel recebe de volta o que espalhou. Hebreus 9 e 10 explicam como Cristo cumpre ambos os aspectos. Ele é o bode sacrificado. Seu sangue é aspergido no propiciatório celestial, uma vez por todas. Perfeito, completo. Mas ele também é o bode que carrega pecado. Isaías 53, 6 profetiza que o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus fez aquele que não conheceu pecado ser pecado por nós. Jesus carrega nosso pecado para fora do arraial. Hebreus 13:12 diz que Jesus sofreu fora da porta para santificar o povo com seu próprio sangue. Há para fora, para o lugar de separação, para o lugar de maldição. E lá ele derrota não apenas a penalidade do pecado, mas a fonte da corrupção. Ele esmaga a cabeça da serpente, despe principados e potestades, triunfa sobre eles na cruz. Mas aqui está a questão. Se Azazel introduziu o pecado, por que ele ainda não foi completamente destruído? Por que ainda está aprisionado em vez de aniquilado? Apocalipse 20 diz que Satanás será preso por 1000 anos, depois solto por pouco tempo, e finalmente lançado no lago de fogo. Se Satanás e Azazel são a mesma entidade, isso faz sentido. Mas e se não são? E se Azazel já está preso desde os dias de Noé, enquanto Satanás ainda vaga? Então estamos lidando com inimigos diferentes.
estratégias diferentes, e precisamos discernir entre eles. Mas primeiro, precisamos entender exatamente o que Enoque ensina sobre Azazel, a história completa que foi preservada em texto, mas removida da teologia popular. E essa história é mais perturbadora do que você imagina. Capítulo 7. O livro de Enoque e a história completa. Por que a Igreja Ortodoxa Etíope mantém o livro de Enoque em seu cânon, mas a maioria dos cristãos nunca o leu? Por que Judas cita Enoque como profeta, mas líderes eclesiásticos posteriores decidiram excluí-lo? A resposta está na tensão entre preservar tradição antiga e criar teologia sistemática. Enoque preserva tradições complexas, e complexidade é difícil de controlar. Enoque não é um livro, é uma coleção. 5 seções principais, escritas em diferentes períodos. O Livro dos Vigilantes, capítulos 1 a 36, é a seção mais antiga e mais relevante para a nossa discussão. Data provavelmente do 3º século antes de Cristo, mas preserva tradições orais muito mais antigas. Tradições que explicam Gênesis 6. Enoque 6 começa a narrativa. Quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas bonitas. Os vigilantes, filhos do céu, viram-nas e as desejaram. Diziam uns aos outros: vamos escolher esposas entre as filhas dos homens e gerar filhos. Mas sabiam que era errado, sabiam que precisavam conspirar. Versículo 3. Semiasa, seu líder, disse: temo que vocês não queiram realmente fazer isso, e eu sozinho pagarei o preço deste grande pecado. Então, todos responderam fazendo um juramento. Juraram juntos e se comprometeram com maldições mútuas. Isso é conspiração, não impulso momentâneo. Planejamento deliberado, juramento vinculante, responsabilidade compartilhada. Enoque 6 lista os nomes. 200 vigilantes desceram no Monte Hermon. Por que esse lugar? Hermon fica no extremo norte de Israel, onde o céu encontra a montanha. Simbolicamente, é a fronteira entre céu e terra. E Hermon vem da raiz hebraica Haram, que significa juramento ou maldição. O lugar do juramento, o lugar onde a conspiração foi selada. Os líderes são nomeados. Semiasa comandava. Azazel era segundo. Outros incluem Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Sanciel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel. 20 líderes, cada um com seus próprios seguidores, uma hierarquia militar descendo para corromper a terra. Enoque 7 descreve o resultado. Eles tomaram esposas. Elas conceberam e deram à luz gigantes de 3.000 côvados de altura. 3.000 côvados seriam aproximadamente 1.370 metros. Claramente linguagem hiperbólica. Mas o ponto é claro. Esses não eram humanos normais. Eram monstros, e consumiram tudo. Versículo 3. Os gigantes devoraram todo o trabalho dos homens, até que os homens não pudessem mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os homens e os devoraram. Canibalismo, predação de humanos por híbridos. E começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros e beber sangue. Violação de todas as fronteiras criacionais. Comente abaixo se essa história está abrindo seus olhos para realidades que foram escondidas. Enoque 8 lista os ensinamentos. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas e escudos e couraças. Ensinou sobre metais e a arte de trabalhá-los, e braceletes e adornos, e o uso de antimônio e o embelezamento das pálpebras, e todo tipo de pedras preciosas e tintas. Grande impiedade resultou. Fornicação se multiplicou. As pessoas se desviaram e foram corrompidas em todos os seus caminhos. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes.
Armaros ensinou a solução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou constelações. Ezequiel ensinou conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Todo o conhecimento oculto. Toda a tecnologia proibida. Sistema completo de corrupção. Enoque 9 mostra a resposta celestial. Miguel, Gabriel, Rafael e Suriel olharam do céu e viram muito sangue sendo derramado na terra. Toda injustiça estava sendo feita. Eles levaram o caso perante Deus. Você vê o que Azazel fez. Como ensinou toda injustiça na terra e revelou os segredos eternos preservados no céu. E Semiasa ensinou feitiçaria. A terra clama. As almas dos mortos clamam até os portões do céu. Enoque 10 registra o julgamento. Deus envia 4 arcanjos. Uriel é enviado para avisar Noé sobre o dilúvio vindouro. Rafael é instruído a amarrar Azazel de mãos e pés e lançá-lo na escuridão. Abrir o deserto e lançá-lo ali. Colocar sobre ele pedras ásperas e pontiagudas e cobri-lo com trevas. E ele permanecerá ali para sempre. Versículo 8 é crucial. Toda a terra foi corrompida pelas obras ensinadas por Azazel. Atribua a ele todo o pecado. Não a Semiasa, embora fosse o líder. Não aos 200 igualmente. Mas especificamente a Azazel. Por quê? Porque ele foi o principal professor, o arquiteto da corrupção. Aquele cujos ensinamentos tiveram um impacto mais devastador. Gabriel é enviado para destruir os Nefilim, incitá-los uns contra os outros, deixá-los se destruírem em batalha. Miguel é instruído a amarrar Semiasa e seus associados por 70 gerações nas colinas da terra, até o dia de seu julgamento. 70 gerações. Aproximadamente 2000 anos, se uma geração é 30 anos. Então, eles serão lançados no abismo de fogo. Enoque 10, 20 descreve a restauração futura. Toda a terra será purificada. Justiça será plantada. Bênção e alegria. Todos os filhos dos homens se tornarão justos. Nações adorarão. Todos abençoarão. Deus habitará com eles. Essa é a esperança escatológica. O mundo antes da corrupção restaurado. Mas primeiro, corrupção tem que ser julgada. Enoque 12 descreve a missão do próprio Enoque. Ele é instruído a dizer aos vigilantes que não haverá paz para eles. Eles deveriam ter intercedido pelos homens, não os homens por eles. Os vigilantes pedem a Enoque para escrever uma petição de perdão. Ele escreve, mas quando lê em voz alta, cai em sono e tem uma visão. A visão declara que não haverá perdão. Nunca. Enoque 15 explica por quê. Vocês eram espirituais, santos, vivendo vida eterna, mas se contaminaram com mulheres, geraram filhos com sangue de carne, desejaram carne e geraram carne. Por isso dei aos homens esposas, para que pudessem gerar filhos. Mas vocês eram imortais desde o princípio. Por isso não dei esposas a vocês. Violaram sua própria natureza. O perdão é impossível. Essa é a história completa. Não apenas Gênesis 6, mas o contexto que as primeiras comunidades conheciam. O conhecimento que Judas tinha quando citou Enoque. A tradição que explicava por que Deus enviou o dilúvio. E no centro dessa história está Azazel, o professor, o revelador. Aquele cuja culpa era tão grande que todo o pecado foi atribuído a ele. E é para ele que o bode era enviado no dia da expiação, devolvendo a responsabilidade à sua fonte. Mas como exatamente Azazel ensinou? Qual foi o currículo? Qual foi o impacto de longo prazo? E como reconhecemos seu legado hoje? Essas são as perguntas que precisamos responder agora. Capítulo 8. O currículo da corrupção. Quando você olha para a lista de conhecimentos que os vigilantes revelaram, um padrão emerge. Não era conhecimento aleatório. Era um currículo cuidadosamente planejado.
Cada elemento construía sobre o anterior. Juntos, criavam uma civilização alternativa. Uma civilização baseada em poder, controle e manipulação, em vez de dependência de Deus, comunidade e mordomia. Esse currículo ainda está conosco hoje. Comece com metalurgia. Azazel ensinou como extrair metal da terra e forjá-lo em armas. Por que isso é o primeiro? Porque controle de recursos e capacidade de violência organizada são a fundação de todo o império. Antes do metal, conflitos eram locais, pequenos, limitados por geografia e demografia. Mas armas de metal mudam tudo. Bronze permite que exércitos conquistem territórios vastos. Ferro é ainda mais eficiente. Aço cria impérios globais. A história da tecnologia militar é a história da dominação humana. E Azazel iniciou esse processo. Ensinou os primeiros humanos a transformar criação em destruição, pedras em espadas, fertilidade da terra em violência. Gênesis 4, 22 menciona Tubal-Caim, forjador de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Isso é antes do dilúvio. A linhagem de Caim desenvolveu metalurgia, e essa linhagem era violenta. Lameque, descendente de Caim, se gabava de matar um homem por feri-lo. 77 vezes vingança. A tecnologia amplifica o pecado existente. Depois vem cosméticos e adornos. Parece superficial, mas não é. É a tecnologia da manipulação social. Antimônio para os olhos, tintas, pedras preciosas, braceletes. Tudo projetado para criar hierarquias artificiais de beleza, para fazer algumas mulheres mais desejáveis que outras baseado em artifício, não em caráter. Isso destrói a base da família. Escolha de parceiro deixa de ser sobre compatibilidade, caráter, chamado. Torna-se sobre aparência aprimorada. Competição sexual aumenta. Fornicação se multiplica. Como Enoque 8:2 declara, relacionamentos tornam-se transacionais, mulheres se tornam objetos, homens se tornam consumidores. A ordem criacional é invertida, e isso também persiste hoje. Bilhões gastos em cosméticos, cirurgia plástica, filtros de mídia social, tudo prometendo valor através de aparência aprimorada, tudo criando ansiedade, comparação, insatisfação. O ensinamento de Azazel continuou através dos milênios. Curta este vídeo se você está vendo conexões entre conhecimento antigo e problemas modernos. Terceiro elemento é feitiçaria. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou como quebrar encantamentos. Isso é farmacologia primitiva, combinada com invocação espiritual. Plantas que alteram consciência, rituais que convidam entidades, conhecimento de forças invisíveis e como manipulá-las. Deuteronômio 18, 10 a 12, proíbe todas essas práticas. Não se achará entre você quem faça passar filho ou filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte mortos. Porque qualquer que faz tais coisas é abominação ao Senhor. Por quê? Porque essas práticas abrem portas espirituais que não devem ser abertas. Quarto elemento é astrologia. Baraquiel ensinou constelações. Cocabiel ensinou estrelas. Outros ensinaram sinais do sol, lua, nuvens, terra. Isso cria sistema religioso baseado em determinismo cósmico. Seu destino está escrito nas estrelas. Deuses planetários controlam sua vida. Rituais podem manipular influências celestiais. Isaías 47, 13 zomba disso. Você está cansado com suas muitas consultas. Levante-se agora os astrólogos, os que contemplam as estrelas, os que fazem predições mês a mês, que eles salvem você do que virá sobre você. Mas eles não podem, porque estrelas não são deuses, são luzes criadas.
E destino não está escrito no céu. Está nas mãos do Deus soberano. Mas a astrologia persiste. Horóscopos, signos do zodíaco, nova era, tudo rastreando de volta ao conhecimento que os vigilantes revelaram. Tudo prometendo controle através de conhecimento oculto. Tudo desviando a adoração do Criador para a criação. Quinto elemento é conhecimento de sinais naturais. Como interpretar nuvens para prever clima. Como ler sinais da terra para encontrar recursos. Parece útil. Navegação, agricultura. Mas no contexto da corrupção dos vigilantes, e isso é sobre reivindicar conhecimento independente de revelação divina. É sobre construir civilização sem dependência de Deus. Gênesis 2:15 coloca Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Trabalho é bom. Administração de criação é ordenada. Mas quando o conhecimento é buscado para autonomia em vez de mordomia, quando tecnologia é desenvolvida para dominação em vez de serviço, quando ciência se torna sua própria religião, então cruzamos uma linha. O resultado combinado de todos esses ensinamentos foi o que Enoque 8:2 chama de grande impiedade. Fornicação multiplicada. Pessoas se desviaram. Foram corrompidas em todos os seus caminhos. Não apenas pecados individuais, mas corrupção sistêmica. Estruturas sociais construídas sobre violência, manipulação, ocultismo e autonomia. Civilização que funcionava contra os propósitos de Deus em todos os níveis. Gênesis 6:5 descreve o resultado. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Continuamente. Não apenas ações externas, mas imaginação interna. A forma como pensavam estava corrompida. A forma como percebiam realidade estava distorcida. Haviam sido reeducados pelos vigilantes em uma cosmovisão anti-Deus. Versículo 11. A terra estava corrompida perante Deus e cheia de violência. Versículo 12. Deus viu a terra e estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho. 3 vezes a palavra corrompido. Hebraico shachat. Arruinado, destruído, apodrecido. Não apenas moralmente culpado, mas fundamentalmente danificado. E só havia uma solução. Gênesis 6:7. Destruirei o homem que criei da face da terra, tanto homem como animal, répteis e aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Julgamento total, reset completo. Salvar apenas Noé e sua família, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor e era justo em suas gerações. Noé era perfeito em suas gerações. Tamim em hebraico, intacto, não corrompido geneticamente ou espiritualmente pelos vigilantes. E esse currículo de corrupção ainda está ativo. Tecnologia militar avançando sem restrição ética. Cultura obcecada com aparência e manipulação de imagem. Drogas recreativas e farmacêuticas alterando consciências em massa. Nova era e ocultismo proliferando como espiritualidade alternativa. Cientificismo reivindicando autonomia absoluta de revelação divina. Parece moderno, mas as raízes são antigas. As raízes vão até Azazel. E até entendermos isso, não entenderemos a guerra que estamos lutando. Mas ainda há uma pergunta. Por que a igreja escolheu esquecer? Por que simplificar era mais importante que precisão? E o que perdemos nesse processo? Capítulo 9. Por que a igreja escolheu a simplicidade? A igreja primitiva enfrentou um desafio massivo: espalhar o evangelho em um mundo dominado por Roma. Um mundo com centenas de religiões, inúmeras filosofias, sistemas complexos de mitologia. Para ter sucesso, a mensagem tinha que ser clara, tinha que ser distinta, tinha que competir com narrativas estabelecidas. E simplicidade vence complexidade quando você está tentando alcançar multidões.
Então, os pais da igreja fizeram escolhas estratégicas. Criaram catecismos, resumos de fé, credos que qualquer pessoa podia memorizar. Deus Pai Criador, Jesus Cristo Filho Salvador, Espírito Santo Consolador, um Deus, 3 pessoas, humanidade caída, redenção através da cruz, ressurreição e vida eterna. Simples, poderoso, memorável. Mas e o resto? E os vigilantes? E Azazel? E as complexidades da rebelião angelical? Esses elementos foram considerados secundários, interessantes, mas não essenciais. Úteis para estudiosos, mas perigosos para leigos. Por que perigosos? Porque complexidade cria confusão. Confusão cria heresia. E heresia divide a igreja. Então Enoque foi gradualmente marginalizado. No Ocidente, foi excluído do cânon. Na Etiópia, foi preservado. Por quê? Porque a igreja etíope se desenvolveu isoladamente. Manteve tradições mais antigas. Não passou pelos mesmos debates conciliares que moldaram o cristianismo romano. E como resultado, a manteve textos que o Ocidente considerava problemáticos. Mas o que foi perdido? Precisão. A habilidade de distinguir entre diferentes tipos de mal. A compreensão de que orgulho e corrupção são estratégias diferentes. Que tentação e educação são ameaças diferentes. Que Satanás e Azazel podem não ser a mesma entidade. Que a guerra espiritual tem múltiplas frentes, não apenas uma. Inscreva-se para explorar verdades bíblicas que expandem sua compreensão. Tertuliano, pai da igreja do segundo século, conhecia e citava Enoque. Justino Mártir mencionava os vigilantes. Irineu discutia anjos caídos, ensinando conhecimento proibido. Clemente de Alexandria referenciava Enoque como escritura. Orígenes debatia sua canonicidade, mas reconhecia sua antiguidade e influência. As primeiras gerações de líderes cristãos levavam Enoque a sério. Mas no quarto século, especialmente após Constantino, a igreja tornou-se institucionalizada. Concílios definiram ortodoxia. Cânon foi formalizado. E Enoque não fez o corte final no Ocidente. Por que não? Parte disso era questões textuais. Enoque existia principalmente em grego e etíope, não em hebraico. Sua autoria era debatida, e seu conteúdo levantava questões teológicas. Se anjos podiam se reproduzir com humanos, isso não implica que anjos têm corpos materiais? Se Azazel recebe pecado no dia da expiação, isso não dá a ele status cultico? Se vigilantes ensinaram conhecimento que levou ao dilúvio, isso não implica que conhecimento em si é perigoso? Essas perguntas eram mais fáceis de evitar do que responder. Então, Enoque foi arquivado. Agostinho de Hipona, massivamente influente na teologia ocidental, rejeitou Enoque. Argumentou que textos incluídos na Bíblia hebraica eram autoritativos. Enoque não estava entre eles no cânon judaico que ele conhecia. Portanto, era interessante, mas não inspirado. A posição de Agostinho moldou séculos de teologia ocidental. E assim, a narrativa foi simplificada. Lúcifer tornou-se o nome do diabo. Sua rebelião orgulhosa tornou-se a explicação para toda a maldade angelical. Gênesis 6 foi reinterpretado. Alguns disseram que filhos de Deus eram a linhagem de Sete, não anjos. Outros disseram que eram governantes humanos. Qualquer leitura que evitasse implicações dos vigilantes era preferida. Levítico 16 foi espiritualizado. Azazel tornou-se símbolo. O bode representava a remoção de pecado. Não importava para onde ia. Era apenas ritual. Não havia entidade real envolvida. Ensinamento limpo, seguro, mas impreciso. O custo dessa simplificação foi perder ferramentas para a guerra espiritual. Se todo mal é Satanás, tentando nos fazer pecar, então a solução é sempre resistência pessoal. Tiago 4, 7. Resista ao diabo
e ele fugirá. Verdadeiro e importante, mas incompleto. E se o mal também é sistêmico? E se estruturas sociais são construídas sobre conhecimento dos vigilantes? E se tecnologias carregam corrupção embutida? E se culturas inteiras são moldadas por ensinamentos de Azazel? Então, resistência pessoal não é suficiente. Precisamos discernimento corporativo. Precisamos sabedoria para avaliar sistemas. Precisamos coragem para desafiar civilizações. A Igreja Ocidental focou em salvação individual. Importante, essencial, mas frequentemente negligenciou transformação social. Permitiu que sistemas opressivos continuassem. Acomodou-se a impérios violentos. Abençoou tecnologias destrutivas. Por quê? Porque perdeu a teologia que identifica corrupção estrutural como herança dos vigilantes. A reforma recuperou justificação pela fé, autoridade das Escrituras, sacerdócio de todos os crentes. Mas não recuperou Enoque. Não recuperou a narrativa dos vigilantes. Não recuperou a distinção entre orgulho satânico e corrupção de Azazel. E então, protestantes, como católicos antes deles, lutaram para lidar com males sistêmicos. Mas a verdade preservada na Etiópia continuou. E estudiosos modernos, redescobrindo Enoque através de manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran, fragmentos de Enoque em aramaico, datados antes de Cristo, provando que comunidades judaicas antigas, incluindo a comunidade que preservou nossos textos bíblicos mais antigos, valorizavam Enoque. Então, talvez seja a hora de reconsiderar. Não adicionar Enoque ao cânon. Cânon está fechado. Mas estudar Enoque como contexto histórico e teológico, como janela para o que as primeiras comunidades acreditavam sobre Gênesis 6, como ferramenta para entender a amplitude da guerra espiritual, e como lembrete de que simplicidade tem custos. E um desses custos foi esquecer Azazel. Mas qual é o impacto prático hoje? Como o legado de Azazel continua? E como reconhecemos e resistimos a ele? Essas são as perguntas finais que precisamos enfrentar. Capítulo 10. O legado vivo de Azazel no mundo moderno. Azazel está preso. Enoque 10 deixa claro. Rafael o amarrou e o lançou em escuridão, coberto com pedras, aguardando o julgamento final. Mas mesmo preso, seu legado continua. O conhecimento que ele ensinou não foi aprisionado. As tecnologias que revelou não foram desfeitas. Os sistemas que iniciou não foram destruídos. Eles evoluíram. Eles se espalharam. Eles se tornaram civilização. Olhe para a tecnologia militar. Azazel ensinou metalurgia de armas. Hoje, temos armas nucleares, drones autônomos, armas biológicas, inteligência artificial militar. A escala mudou. O princípio não. Conhecimento usado para dominar e destruir. Poder concentrado nas mãos de poucos. Violência sistematizada e industrializada. E quem questiona isso? Militares dizem que precisam de armas para proteção. Governos dizem que precisam de superioridade para a paz. Corporações lucram com contratos de defesa. Cientistas avançam suas carreiras através de pesquisa militar. O sistema se auto-perpetua, porque foi construído sobre fundação que Azazel colocou. Conhecimento sem sabedoria. Poder sem restrição moral. Olhe para a cultura de aparência. Azazel ensinou cosméticos e adornos. Hoje temos indústria de bilhões de dólares. Cirurgia plástica. Filtros de mídia social. Modificação corporal extrema. Transtornos alimentares epidêmicos. Ansiedade sobre imagem corporal começando na infância. Identidade baseada em aparência. E quem questiona isso? Revistas de moda celebram. Influencers monetizam. Plataformas de mídia social dependem disso. Cirurgiões enriquecem. Psicólogos tratam os danos. Mas o sistema continua, porque ensina que valor vem de aparência aprimorada artificialmente.
exatamente o que Azazel iniciou. Comente sua opinião sobre como reconhecer o legado de Azazel hoje. Olhe para drogas e alteração de consciência. Semiasa ensinou feitiçaria e corte de raízes. Hoje temos crise de opioides, cannabis legalizada, psicodélicos sendo normalizados, medicamentos psiquiátricos prescritos em massa, microdosagem como tendência de produtividade, cada um prometendo acesso a estados diferentes de consciência. Alguns são medicinais, alguns são recreativos, mas o padrão é claro: busca por experiência através de química, desejo de transcendência sem Deus, porta aberta para influências espirituais através de substâncias alteradoras de mente. Exatamente o que os vigilantes ensinaram. E as consequências são devastadoras. Vícios, overdoses, psicoses, portas espirituais abertas que convidam opressão. Olhe para ocultismo e astrologia. Cocabiel ensinou constelações. Baraquiel ensinou astrologia. Hoje temos ressurgimento massivo de interesse. Horóscopos em todos os aplicativos. Cristais, tarô, magia do caos, bruxaria moderna, nova era. Tudo apresentado como espiritualidade inofensiva, tudo prometendo conhecimento e controle. Deuteronômio 18 ainda proíbe essas práticas. Mas quantos cristãos levam isso a sério? Quantos verificam seu horóscopo casualmente? Quantos acham que cristais são apenas bonitos? Quantos experimentam meditação transcendental sem entender suas raízes? O ensino dos vigilantes se infiltrou até mesmo na igreja através de sincretismo e ignorância. Olhe para a autonomia científica. Os vigilantes ensinaram sinais da natureza, conhecimento da terra, céu, clima. Hoje temos cientificismo, a crença de que ciência é a única fonte de verdade, que métodos empíricos podem responder todas as perguntas, que moralidade pode ser derivada de dados, que tecnologia resolverá todos os problemas. Ciência é boa, é dom de Deus, capacidade humana de observar, testar, a aprender é parte da imagem de Deus. Mas quando ciência se torna religião, quando rejeita a revelação divina, quando opera sem limites éticos, então cruzamos para território dos vigilantes. Conhecimento buscado por seu próprio bem, poder perseguido sem sabedoria, engenharia genética, edição CRISPR, modificação da linha germinal, bebês projetados, tudo tecnicamente possível. Mas moralmente, espiritualmente, estamos prontos? Ou estamos repetindo o erro dos vigilantes, revelando conhecimento antes que tenhamos sabedoria para usá-lo corretamente? Olhe para sistemas de vigilância e controle. Tecnologia digital permite rastreamento de cada pessoa, cada compra, cada mensagem, cada movimento. Governos e corporações acumulam dados. Algoritmos predizem comportamento. Sistemas de crédito social em alguns países punem dissidência. Moeda digital permite controle financeiro total. Apocalipse 13 profetiza sobre marca da besta. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. Parecia impossível por milênios. Hoje é tecnicamente trivial. Estamos construindo infraestrutura para a tirania global. E chamamos de progresso. Mas as fundações foram colocadas quando os vigilantes ensinaram humanidade a centralizar poder e controlar populações através de conhecimento. Compartilhe este vídeo com outros que precisam entender essas conexões. Então, o que fazemos? Primeiro, reconhecemos. Paramos de fingir que vivemos em mundo neutro. Sistemas ao nosso redor carregam corrupção antiga. Tecnologias que usamos têm raízes espirituais. Cultura que absorvemos ensina valores anti-Deus. Precisamos de discernimento. Precisamos perguntar de onde vêm as coisas e para onde levam. Segundo, resistimos.
não a todo conhecimento, não a toda tecnologia, mas ao uso de conhecimento e tecnologia para a autonomia de Deus, dominação de outros e corrupção de criação. Resistimos individualmente através de escolhas santas. Resistimos corporativamente através de comunidades alternativas. Resistimos profeticamente através de testemunho público. Terceiro, redimimos. Cristo veio não apenas para salvar almas, mas para restaurar toda a criação. Romanos 8, 21. A própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Trabalhamos para esse dia. Usamos conhecimento para servir, não dominar. Desenvolvemos tecnologia para abençoar, não explorar. Criamos cultura que reflete glória de Deus, não glória do homem. Quarto, esperamos. Apocalipse 20, 10. Promete que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Se Azazel é distinto de Satanás, ele compartilha esse destino. Enoque 10, 6 diz que Azazel será lançado no fogo no grande dia de julgamento. Todo o mal será finalmente destruído. Toda a corrupção será purificada. E nova criação surgirá sem qualquer influência dos vigilantes. Mas até lá, lutamos. Não ignorantemente, não simplificadamente, mas com plena compreensão da história, com conhecimento de que mal é organizado, de que corrupção tem raízes antigas, de que a guerra é cósmica e de que vitória já foi conquistada por Cristo, mas ainda está sendo manifestada através de sua igreja. E parte dessa manifestação é recuperar a história que foi perdida, a história de Azazel, a história que a igreja escolheu esquecer, mas que precisamos lembrar. Capítulo 11. Recuperando a história perdida. Então chegamos ao fim da jornada, mas também a um começo. Porque agora que você conhece a história de Azazel, agora que entende a complexidade que foi simplificada, agora que vê as conexões entre conhecimento antigo e corrupção moderna, você não pode desconhecer. E a pergunta é o que você fará com esse conhecimento. A Igreja Ocidental fez uma escolha: simplicidade sobre complexidade, clareza sobre precisão, unidade sobre nuance. Essa escolha ajudou o Evangelho a se espalhar, ajudou milhões a entender salvação básica, mas também criou pontos cegos. Deixou-nos despreparados para a guerra espiritual sistêmica. Deixou-nos sem categorias para entender corrupção estrutural. A igreja etíope fez escolha diferente. Preservou Enoque. Manteve a narrativa dos vigilantes. Ensinou sobre Azazel. E, como resultado, tem ferramentas teológicas que o Ocidente perdeu. Não que sejam perfeitos. Não que tenham todas as respostas. Mas preservaram tradição que precisa ser reexaminada. Redescobertas modernas de manuscritos do Mar Morto confirmam que comunidades judaicas antigas valorizavam Enoque. Fragmentos aramaicos em Qumran, citações em Jubileus e Testamento dos 12 Patriarcas, referências no Novo Testamento por Judas e possivelmente Pedro. Tudo apontando para o fato de que essa era a teologia mainstream no judaísmo do Segundo Templo. Então, o que mudou? Após 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, judaísmo rabínico se consolidou. Rejeitou textos apocalípticos como Enoque. Focou em Torá e Talmude. Cristianismo, separando-se do judaísmo, seguiu padrão similar no Ocidente. Consolidou o cânon. Rejeitou o apocalipse especulativo. Focou em credos e doutrina clara. Mas algo foi perdido. A cosmovisão que via céu e terra interconectados. Que entendia que história humana é moldada por forças angelicais. Que reconhecia que tecnologia e cultura têm dimensões espirituais. Que distinguia entre tipos diferentes de mal e estratégias diferentes de guerra espiritual. Recuperar a história de Azazel não é rejeitar o Evangelho, é entender seu contexto completo.
Jesus não veio apenas para perdoar pecados pessoais. Colossenses 2,15 diz que ele despojou principados e potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Hebreus 2,14 diz que através da morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Curta e compartilhe se esta mensagem está transformando sua compreensão. Mas também veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. E as obras do diabo incluem não apenas tentação pessoal, mas corrupção sistêmica, estruturas de pecado, culturas de morte, tecnologias de dominação, tudo rastreando de volta aos vigilantes, tudo sendo desfeito por Cristo, tudo que seremos libertos quando Ele retornar. Apocalipse 21 descreve nova criação, Nova Jerusalém descendo do céu, Deus habitando com humanidade, lágrimas enxugadas, morte acabada, primeira criação passou, tudo se torna novo. Isso é restauração completa. Não apenas almas salvas, mas cosmos redimido, toda influência dos vigilantes apagada, todo conhecimento de Azazel purificado, toda corrupção curada. Mas até lá, vivemos em tensão. Reino já veio em Cristo, reino ainda não consumado, vitória já conquistada, vitória ainda manifestando, e nosso papel é testemunhar, viver de forma diferente, construir comunidades alternativas, desafiar sistemas corruptos e ensinar verdade completa. Isso significa estudar, ler Enoque, até não como escritura canônica, mas como contexto histórico. Entender o que os escritores bíblicos sabiam quando escreveram, recuperar categorias teológicas que foram perdidas e aplicar esse conhecimento a discernimento moderno. Significa discernir, questionar tecnologias. De onde vêm? Para onde levam? Quem controla? Quem lucra? Quem é prejudicado? Não rejeitar todo o progresso, mas testar tudo, reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Significa resistir, não participar de sistemas que exploram, não consumir cultura que corrompe, não adotar tecnologias que escravizam, viver simplesmente, viver justamente, viver em comunidade, demonstrar que outro mundo é possível. Significa proclamar, contar a história completa, não apenas salvação individual, mas redenção cósmica. Não apenas vida após a morte, mas restauração de toda a criação. Não apenas escapar do mundo, mas testemunhar contra a corrupção do mundo e apontar para Cristo como aquele que derrota não apenas Satanás, mas todo o principado e potestade, incluindo o legado de Azazel. A história de Azazel não é periférica, é central. Explica por que o mundo é tão profundamente corrompido, por que sistemas de pecado parecem tão arraigados, por que tecnologia avança mais rápido que sabedoria, por que cultura glorifica a autonomia de Deus, por que estamos vivendo em civilização construída sobre fundações que os vigilantes colocaram, mas também nos dá esperança, porque se corrupção tem raízes espirituais antigas, então resistência também deve ser espiritual. Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Reconhecer o inimigo é primeiro passo para derrotá-lo, e Cristo já derrotou. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Já mudamos de reino. Já estamos sob nova autoridade. Já participamos da vitória. Agora vivemos essa vitória. Demonstramos essa vitória. Anunciamos essa vitória. A história de Azazel foi esquecida, mas não precisa permanecer esquecida. Você agora conhece. Você agora entende. E a questão é o que você fará. Vai ignorar e voltar à simplicidade? Ou vai abraçar complexidade
e lutar com maior discernimento? Vai aceitar sistemas como neutros? Ou vai reconhecer raízes espirituais e resistir com sabedoria? A escolha é sua, mas saiba disso: a guerra é real, o inimigo é organizado, a corrupção é antiga. Mas a vitória é certa. Cristo reina, e seu reino não terá fim. E nós, que conhecemos a verdade completa, temos responsabilidade de viver e proclamar essa verdade, para a glória de Deus, para o bem da Igreja e para a redenção de toda a criação. Azazel está preso. Satanás será lançado no lago de fogo. Os vigilantes aguardam julgamento. Mas até o dia final, seu legado continua. E a Igreja que conhece a história completa é a Igreja que pode lutar com máxima eficácia. Recupere a história, viva a verdade e testemunhe a vitória de Cristo sobre todo o mal, em todas as suas formas. Essa é a missão. E começa agora.